galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a professora Márcia, nós elaboramos a nossa aula de número 8 de arte. O que será que a gente vai aprender aí, hein? Dá uma olhada na nossa telinha. Nosso conteúdo da nossa aula de hoje é sobre origami. Vocês já ouviram falar? Se vocês não ouviram falar, a gente vai aprender a fazer um origami. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e também contemporâneas, cultivando a percepção, o nosso imaginário, a capacidade de simbolizar e também o repertório imaginético, que diz respeito à nossa imaginação. Vamos experimentar as diferentes formas de expressão artística, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas não convencionais e convencionais também. O origami, pessoal, dá uma olhadinha aqui na nossa telinha. O origami, ele é uma arte oriental, daquelas pessoas que têm o olhinho mais puxadinho, que consiste em fazer dobraduras de papel, formando assim pequenas esculturas. Então a gente tem aqui um sapo, por exemplo, um elefantinho, até o nosso próprio barquinho. Vamos ter também um pato, um dragão, uma ave, podemos fazer um cachorrinho, um pássaro, um gatinho, até mesmo um peixinho. Olha quanta coisa a gente pode fazer usando a técnica, no caso do origami. A palavra origami, a palavra vem da origem japonês. Ori vai significar dobrar e kami, que significa papel. Então, nada mais é origami do que a dobradura de papel, para a gente resumir assim. Dessa forma, a gente vai ter várias dobraduras e vários animaizinhos ou outros elementos, flores que a gente pode fazer somente dobrando o papel. Mas tem técnicas para a gente dobrar, tem formas da gente dobrar. Tradicionalmente falando, primeiro ano, as figuras representadas, no caso, elas são elementos da natureza. Como a gente já falou um pouquinho e viu sobre os animais, há também as plantas que estão presentes na natureza, sendo que cada um ele tem um significado bem específico. E nós vamos conhecer alguns origamis muito simbólicos, no caso, para a cultura japonesa. Nós vamos ter a primeira representação. É um origami, no caso, de pássaro. E na língua deles também é chamado de tsuru. Tsuru. A dobradura de pássaro, ou também chamada de tsuru, é talvez mais conhecida. Esse animal é tido como uma tradição japonesa, como um símbolo de sorte e também um símbolo de saúde. Olha só, não é só dobrar um papelzinho, ele tem todo um significado dentro da cultura japonesa. Nós vamos ter um origami desse, que essas meninas têm medo, assim como eu, de sapo. Mas desse a gente não precisa ficar com medo, que a gente sabe que vai ser feito do quê? De papel. Então, outro tipo de origami muito comum é um que é feito de sapo. O sapo, para eles, para a cultura japonesa, é um símbolo de positividade, de sorte e também a representação da saúde. Olha só a simbologia que tem o sapo para eles. Positividade, sorte e também saúde. Tudo isso num único animalzinho. Vamos ter também os bem comuns, que são os origami de flor, de íris. Geralmente é a íris que eles representam.
Ele também é um tipo de origami e é bastante tradicional no Japão. Essa flor, ela carrega, no caso, como uma simbologia a sabedoria, que é o principal representado dentro da cultura japonesa, e também é um belo presente de aniversário. Então, além dela trazer essa cultura, esse símbolo, essa representação de sabedoria, ela também costuma ser um presente, no caso, para a pessoa que recebe. E eu imagino que se eu der um presente assim para vocês, eu estarei desejando para a vida de vocês que tenha sabedoria. Olha só que interessante toda essa simbologia por trás de dobraduras de papéis. E aqui a gente vai ter alguns elementos. Olha, a gente pode fazer um cachorrinho, a gente pode fazer estrelas, e essas estrelas, no caso, elas têm 4 pontas. Podemos fazer galho de árvore, até mesmo banana, uma torre, olha só, uma representação de torre. Um sorvete, quem diria que apenas com um papelzinho a gente pode fazer um sorvete? Ou podemos fazer um leão, uma gravata, que é aquela gravata que o papai usa, um elefantinho ou até mesmo um pássaro. Aí vai dar imaginação de cada um, de quem conseguir dobrar e também ter essa habilidade de dobradura, hein? A gente vai testar também os nossos conhecimentos se a gente vai conseguir fazer uma dobradura ou não. E eu trago aqui só para vocês, voltando um pouquinho, que é esse aqui, ó, de cachorrinho. Será que vocês conseguem fazer? Será que é difícil de fazer? Olha um pouquinho na nossa tela. A gente tem aqui um cachorrinho, a parte dele tá branco, porque provavelmente foi um papelzinho que ele foi pintado ou somente ele tem uma cor. O que você vai precisar para fazer um cachorrinho? Vou desmanchar aqui o meu, tá? Para vocês saberem. Primeiro, um papel. Se vocês não têm um papel marrom, pode ser o papel que vocês tenham em casa. Se tiver papel branco, você pode fazer o quê? Pintar com giz de cera, com canetinha, com lápis de cor, com o que você tiver em casa. Não precisa ter o papel dessa cor. Você pode criar também. Como é que a gente vai fazer essa dobradura de cachorrinho? Então, eu tenho aqui um papel. Primeiro, ele tem que estar assim, é um papel quadradinho. Depois que a gente pega esse papel quadradinho, a gente vai dobrar ele, tá vendo? E ele já não vai ser um quadrado. Que figura geométrica aqui? Nós vamos ter um triângulo, certo? E desse triângulo, a gente vai dobrar as nossas pontinhas. Cada pontinha vai ser dobrada. E agora já aparece um balãozinho, até aqueles balãozinhos de festa de São João, não é mesmo? Então aqui a gente já tem uma dobradura que ele já não parece mais, não parece um cachorro ainda, mas ele também não é um quadrado e também não é um triângulo, ele parece um balãozinho. Feito isso, a gente pode pegar um lápis, uma caneta, certo? Para a gente fazer olhinhos nesse cachorrinho. Essa partezinha aqui a gente vai dobrar, uma parte a gente pode dobrar, outra não. Ou se vocês quiserem, dá para dobrar todo ele e ele vai ficar assim, ó, pessoal. Aqui eu já tinha feito ele, certo? Então eu fiz um olhinho, um outro olhinho. O narizinho dele eu pintei de preto, né, porque é o meu cachorrinho. E aqui embaixo, essa parte, eu optei em deixar aberta, tá? Tá aberto aqui. Mas, para quem quiser, pode fechar e vai ficar uma dobradura de um cachorrinho, pessoal. Olha que fácil. Então, de um quadradinho que a gente tem, de uma folhinha quadradinha, a gente vai dobrar, 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 até transformar em um cachorrinho, pessoal. E na nossa atividade, a proposta da nossa atividade de hoje é justamente realizar uma dobradura de origami. Então, vem comigo para a nossa atividade da aula de hoje. E assim, pessoal, nós também conhecemos a origem desses origamis e eu vou pedir para que vocês não esqueçam de fazer a atividade. Muito obrigada, eu, a professora Márcia, agradecemos. Até mais, pessoal!